E aí, gente, era nem Science aqui. Essa é a aula 3 do nosso curso sobre Reinforcement Learning. A gente vai de novo para algoritmos de exploração. A gente vai ver uma coisa chamada AIRS. Automatic Intrinsic Reward Shaping. É um algoritmo para exploração de Reinforcement Learning. Muitas das coisas que a gente vai ver aqui a gente já viu anteriormente, mas são algumas diferentes, né? Então, a arquitetura deles, eles usam os estados do sistema, que é ST, mais um. E uma coisa chamada Value Network, que vai distribuir retornos totais e os objetivos de retorno. E vai conectar com um grupo de recompensas que vai ser dividida em recompensas extrínsecas. Nesse contexto, além de outros parâmetros que a gente já viu, ações e recompensas. Aqui a gente está vendo coisas que a gente também já viu anteriormente, mas eu vou citar novamente. Que são as recompensas intrínsecas ao longo do tempo e recompensas extrínsecas. Obviamente, intrínsecas associadas ao próprio personagem, as extrínsecas não. E aí, eles vão formular isso como um multi-armed bandit. É um programa chamado dos bandidos muito armados, né? É o nome do algoritmo. Eu já vou citar, eu já citei outra aula. E usa uma coisa chamada UCB, que é Upper Confidence Bound, que eu vou mostrar posteriormente. Então, não é muito complexo, não. Aí você tem os estados do sistema. É a minha cor. A rede de policy, né? Que vai mudar a política associada ao aprendizado ao longo dos estados do sistema. E o grupo de ações que você vai realizar. E a outra parte é a Value Network, que é a função de valor, que é basicamente a função que você quer maximizar desse sistema. Seja passada e a futura, né? Então você quer calcular a função de valor melhores, né? Quer ter resultados melhores, na verdade, porque a função de valor, no geral, é o resultado que você teve. Ok, se o algoritmo funcionou ou não. Essa é a ideia. E aí você tem um grupo de funções de valor que vão ser depositadas, entre aspas, nesse algoritmo chamado Upper Confidence Bound, que a gente vai ver posteriormente, que vai dar as recompensas extrínsecas. As recompensas intrínsecas são externas a esse sistema. E é isso. Essa é a ideia. Tem um grupo de funções de valor associadas a esse contexto. E aí, as preliminares, né? Como eu disse, sempre quando eles citarem alguma coisa sobre processos marcovianos, eu vou citar só pra explicar de uma forma melhor possível. Então você tem processos marcovianos que eles definem de forma diferente do tuple que a gente viu anteriormente. Que vai ser aqui os estados do sistema, ações, esse E, que é a função de recompensa extrínseca, então é uma coisa nova, não tinha anteriormente. Então esse E, ele vai ser o espaço de recompensas extrínsecas, que é definido pelos estados, ações e estados futuros, que no fim vão ser números reais. Lembra que sempre o resultado final desses algoritmos são números reais. Não números racionais. E aí você também tem esse P, que é o estado da função de transição, com uma distribuição de probabilidade. Eu vou deixar de outra cor. Amarelo. Que vai ser a probabilidade dos meus estados futuros, dado meus estados atuais e ações. Então o carro tá vindo. O que é ação futura que eu tenho que fazer em relação a esse estado? Que vai acontecer, que eu sei que vai acontecer porque ele tá vindo. Essa é a ideia num jogo, né? E isso vai ser igual aos estados e ações globais e ações globais, que no fim vai dar um delta, que é um diferencial em relação aos estados, né? Uma função de transição. Então, em vez daquela função de transição T que a gente viu no tuple do outro artigo, eles fizeram a própria função de transição deles. E aí você tem esse... vou pôr de outra cor também. Esse rho, que é uma letra grega, tem som de R, que é uma distribuição de probabilidade inicial que vai mudar ao longo do tempo. E, é claro, nossa função de desconto.
São estados, ações, recompensas extrínsecas, definidas dessa forma, extrínsecas ao ambiente. E P são a função de... Não, função de transição não. P é a função de transição, função de probabilidade e desconto. Esse I P que confunde, né? Mas o P é a função de transição e é recompensa extrínseca. Só esses dois que... Enfim. E tudo de números reais de 0 até 1, tá? Números reais, aqui são números reais. Guarde isso. Aí você vamos denotar a policy P de teira, dado minhas ações e estados do sistema. Ações dadas e estados do sistema. Então o Super Mario tá jogando as ações do Super Mario em relação ao ambiente, os frames por segundo. E o que é chamado de RL objetiva é aprender a policy que maximiza o retorno esperado. Vai ser esse J de editeira. Vou pôr em amarelo agora. Valor esperado. Minha policy. Dado uma soma. Do meu desconto. Lembre que esse gama é minha função de desconto que vai ter as penalidades. E recompensas extrínsecas. Então você tem recompensas extrínsecas também agora associadas. Porque normalmente era só essa parte aqui. Parte aqui. Mas aqui tá adicionando as recompensas extrínsecas também. Que é esse E de T. É definido da forma que foi definido aqui, né? Dessa forma aqui, no fim, é estados, ações, estados do sistema. Ok. E aí, como as recompensas, as recompensas intrínsecas também são associadas aqui aos estados, ações, estados do sistema. No fim, recompensas em números reais. Que denota a função de recompensas intrínsecas. Né? Que vai ser o valor esperado dessa policy, dado a função de desconto. Aqui uma coisa. Você tem aqui as recompensas extrínsecas. Um scalar aqui, uma variável. E as intrínsecas. Que no fim é as duas juntas. Então, recompensas extrínsecas e intrínsecas juntas vai ser isso aqui. Tem a função de desconto com todas. Então, da soma de recompensas extrínsecas e intrínsecas, você vai ter tudo isso daqui. Uma constante aqui vezes as intrínsecas também, que é um scalar. Em que esse beta de t vai ser b era 0, o estado inicial. 1 menos k é o taxa de decaimento dessa equação elevado a t. Esse coeficiente, esse aqui vai ser um coeficiente de exploração, né? Vai ser uma relação que vai ter uma propriedade, entre aspas, randômica nesse contexto. Pra mudar esse sistema o máximo possível para novidades que acontecem, né? Mas o grande ponto é que você tem recompensas extrínsecas e intrínsecas juntas nesse contexto. Essa questão. Aí mais especificamente, você vai ter aqui esse J prime. Ah, tá aqui. É a policy do gradiente. Então é a policy que vai ser mudada ao longo do tempo. Você tem outra policy de H menos L de A. Em que o H, esse H de P, fala de bônus de entropia. É uma coisa que vai encorajar a exploração. Então aqui é uma coisa que vai melhorar nossas ações no sistema. Aqui vai melhorar a exploração menos a função de perda, né? A função de perda. A teira ST. Teira. ST. Menos um grupo de ações futuras. Então aqui é uma função de perda quadrática, como sempre. Que é a perda de vantagem, né? Em que esse A com um chapeuzinho em cima corresponde
a estimativa de vantagem ao longo do tempo, T. Aí no fim você tem a rede de valor, que a gente viu aqui no começo, na imagem, né? A rede de valor aqui. Que vai ter a função de valor dados os estados do sistema menos a futura, dos valores futuros, né? Em que VT é o retorno total descontado. E tá nessa parte aqui, né? É o valor total descontado. Aqui você tem as recompensas extrínsecas e intrínsecas. Enfim, basicamente essa é a lógica. Então isso aqui é uma função de perda. Também para calcular o erro. Aí você tem esse I esquisito, que vai ser igual a o set de recompensas intrínsecas no geral. Todas elas que aconteceram. Não é infinito, obviamente. E o problema de seleção de recompensas intrínsecas pode ser formulado como multi-armed bandit, que já vou explicar. Cada função de recompensa é considerada como um braço e o objetivo é maximizar o novo termo, a recompensa extrínseca. O multi-armed bandit é basicamente você gera diversas distribuições de probabilidade e escolha a melhor. Então por isso você tem vários braços, né? Várias distribuições. Podem ser funções de valor, enfim. Vários resultados você escolhe a que saiu melhor. Então qual que saiu melhor? Dentro de N funções, qual saiu melhor? No caso foi essa. Então multi-armed bandits são associados assim. Quando a gente fala cada braço, é cada distribuição de probabilidade. É um algoritmo. E aí tem a outra parte que se chama UCB, ou Upper Confidence Bound, que tá também aqui. Nessa parte aqui, UCB. O que é UCB? É um algoritmo. Então é um algoritmo que solve o problema de multi-armed bandit. Eu quero achar o melhor braço aqui. Eu quero achar a melhor distribuição de probabilidade para o meu algoritmo. Como que eu faço isso? Nesse contexto, eles usam esse algoritmo para resolver o problema. Então, as recompensas intrínsecas vai ser dada pela maximização das recompensas intrínsecas no geral, que é definida dessa forma aqui, com esse esquisito, do valor estimado da ação, que é esse QT de... Então, uma tabela aqui dessas recompensas intrínsecas. Aqui, basicamente, uma tabela aqui. Mais a C da raiz quadrada do logaritmo de T por N, em que N é o número de vezes que essa ação foi rodada, dado recompensas. Então, N são ações. Então, actions são ações dadas, obviamente, recompensas, né? Porque lembra que toda ação está associada a recompensas aqui. Andam juntas. Então, você tem o logaritmo do tempo dividido pelas ações que você cometeu ao longo do tempo. C é maior que zero, é uma constante que controla o quanto de exploração. Então, C tu pode mudar. Vamos supor que seja 0.05 até 0.010, não importa. Você mudando o C, você muda o quanto de exploração você quer que o sistema faça. Tipo, quando você joga um jogo. Tem pessoas que exploram o jogo muito mais, que quer achar recompensa, quer platinar. Eu, por exemplo, eu não tô nem aí, eu não exploro quase bosta nenhuma, dependendo do jogo. Só quero vencer a tela logo. Mesmo pessoas têm degrees of exploration, dependendo de determinado tempo, jogo. E tu pode decidir fazer isso. Obviamente, pra um ser humano fazer isso, só decide, parece subjetivo, mas do ponto de vista algorítmico, esse C tem uma importância muito grande, né? Então, lembrando, isso daqui é uma tabela aqui das recompensas intrínsecas ao longo do tempo. E aqui é a taxa de exploração que tu pode mudar mudando C. Que é o logaritmo do tempo dessas ações associadas a recompensas. E tá de forma pela raiz quadrada, pela forma que isso vai ser plotado. Como distribuição de probabilidade. Então muda a forma que isso vai ser plotado. Para cada recompensa intrínseca e dentro de um grupo de recompensas, né, intrínsecas, e N,
você vai ter W como a length é tipo tamanho, é tipo comprimento. Comprimento desse retorno que vai ser computado. Então esse QT que tá aqui. Então, essa equação, a primeira parte da equação vai ser computada como. Então, a tabela aqui das recompensas intrínsecas vai ser 1 menos. Não é tempo, é o comprimento dessa informação. E a soma desse. Essa aqui é uma função de normalização, essa parte aqui, né? E aí a parte prática é essa aqui. Vai ser a soma da função de valor, as recompensas intrínsecas. Não, é das intrínsecas, né? Que aí? É das intrínsecas. É das intrínsecas, obviamente, é só pra ter certeza. E aí com as recompensas intrínsecas no meio. Então é uma soma da função de valor com recompensas intrínsecas e intrínsecas nesse contexto, mas é a função de valor de tudo, né? Então, dentro de todas as funções de valor que você pegou, qual que saiu melhor? Qual é que foram os melhores métodos? O método que se saiu melhor? Eu acho que tem uma parte aqui que pode mostrar isso melhor. Lembra que isso aqui basicamente é a soma das funções de valor. A soma das funções de valor dado π. Então, literalmente essa soma. Essa soma significa isso daqui. E aqui as recompensas intrínsecas em si. Aqui, esse daqui é parte da equação, né? Que vai ser aquele QT de I. A equação como um todo é essa daqui, o CB. Que é, no fim, daqui. Perdão, isso aqui. Essa é a equação principal do artigo, né? Do modelo que o artigo usou. Essa equação. Isso aqui é só parte da equação. Tem a função de valor. A soma das funções de valor você vê que é o melhor. É isso. E aí, enquanto isso, você tem a função de perda da Value Network, que eu já citei anteriormente. E aí vai ser calcular o erro de forma quadrática, né? E aí você vai ter a função de valor com recompensas intrínsecas e intrínsecas. Ao longo do. Eu vou ter que desenhar isso aqui, velho. Às vezes eu sou meio preguiçoso. V de intrínsecas mais intrínsecas. Espaço característico. Meus estados de sistema. Ok. Menos o futuro. Tô fazendo uma comparação. Isso de forma quadrática. Mais minhas recompensas apenas intrínsecas. Menos somente as intrínsecas também futuras. É uma função de probabilidade do que vai acontecer. Então, dentro de um tabuleiro de xadrez, eu posso ter N formas de resolver uma partida, de ganhar uma partida. Mas qual é aquela que tem uma função de probabilidade, que tem uma probabilidade de dar melhor resultado? Essa é a ideia desse algoritmo. Do multi-armored bandits. Porque esse algoritmo, esse UCB, é basicamente uma forma de resolver esse problema do multi-armored bandits. Basicamente, qual braço dá o melhor resultado? É esse? Probabilisticamente é esse? Então é esse que eu vou usar. E às vezes pode ter erro nesse cálculo. Naquela partida do AlphaGo contra o. Acho que é Leo, uma coisa assim. Ele cometeu um erro uma hora. Um erro de que ele calculou um movimento errado, probabilisticamente, e fez ele perder a partida. Uma das partidas, mas no fim o AlphaGo ganhou, né? Então pode ter erros nesse cálculo de probabilidade. Não, são sempre tipo estimativas, né? Aqui é o módulo de recompensas intrínsecas, aí tem usando diferentes formas de cálculo de recompensas intrínsecas, né? Usando Shannon Entropy, entropia de Shannon, que é normalmente denotada como. Eu acho que é menos log. É assim? Eu nem lembro mais. É algo assim.
De cor, não lembro. Mas eu acho que é mais ou menos assim. Tem a entropia de Irene, outro tipo de entropia. Enfim, são diferentes formas de entropia nesse contexto. Pra resolver esse problema. Aqui são os resultados no Big Fish. Ninja são alguns jogos que foi testado. Acho que, se não me engano, esses são do Atari. Boss Fight. Aqui também outros jogos. Star Pilot, Miner. Aqui o algoritmo eu vou por partes, né? Inicializa primeiro o sistema da policy e o sistema de valores. Valor Network, com os parâmetros Tail e Phi. Inicializa o sistema de recompensas intrínsecas. E o sistema de exploração C. Que é isso aqui. Lembra que você pode começar ele randomicamente, né? Pra você não escolher na mão. Então inicia isso daqui. Aqui é a taxa de comprimento de formação de estimar essas funções Q. E o total de atualizações K. Aí você tem o número de vezes que esse algoritmo foi rodado aqui. Vai ser esse N de I. Para toda recompensa que vai ser calculada. Você tem a inicialização de todas as opções Q. Retorno de todas as listas que foram performadas. Então você está calculando esse algoritmo, está rodando isso daí. E aqui é a parte do looping, né? Então, deixa eu apagar. Aqui é a parte do looping. Que é essa parte aqui. Então você tem aquele mesma equação de antes. Vou pôr aqui certinho. Várias funções intrínsecas, né? De dados. Tem aquela tabela aqui das intrínsecas. Mais C, que é a quantidade de exploração que a gente viu anteriormente. Raiz quadrada do logaritmo. K. Operações que foram efetuadas e as ações. Dadas as recompensas. Aí você coleta esses estados, ações, recompensas intrínsecas, etc. Usando a policy. E computa as recompensas intrínsecas no fim. Isso aqui é um looping, tá? Essa parte aqui é um looping. E no fim você vai computar o retorno que foi gerado pela nova policy. Você vai gerando novas policies. Aqui é a parte de atualização. E você vai rodando isso até o seu sistema ficar bom no que ele está fazendo. Até escolher as melhores distribuições para resolver o problema que é aplicado aqui para jogos, né? Para IA em jogos. Essa é a ideia. Na prática. Que a parte do final eu já falei sobre. Ok. Agora a gente vai para outro artigo. Então nesse daqui, a gente vai ver algumas coisas semelhantes e diferentes, né? É o mesmo contexto, assim, né? Então eles vão começar definindo o problema, né? De novo, o básico aí de processos marcovianos. Nós colocamos um maiúsculo para variáveis randômicas e minúsculo para valores específicos. Então vamos supor que x denota um estado de variáveis, tendo o valor de x dentro do x maior, ações dentro de grupo de ações maior, e basicamente é isso. Enquanto, para outros contextos, eles colocam de forma diferente, né? Eles falam que esse t tal aqui dentro de delta vai ser o conjunto de inputs, né? Dentro de espaço de input e ações. Esse input pode ser os parâmetros do sistema, os pixels na tela, coisa do tipo, ou os estados, né? Depende. E aí, vamos supor que tal dentro desse contexto de soma de inputs, né? Então você tem um robô que tem uma câmera. Esse X é gigante. Sua soma de inputs. É x1 até xn. E aí, isso denota a dinâmica desse mundo, desse ambiente do sistema. Então esse é o grupo total de ações. Tem mais um. Vai ser aproximado para esse tal desse espaço
inputs e ações. E você tem a policy, que vai melhorar suas ações do sistema, dentro do espaço delta de ações dado inputs. Tal que probabilisticamente fica a policy dada o input do sistema. Obviamente o input que tá acontecendo na tela é o que importa, né? Isso aqui vai ser importante, porque esse algoritmo ele vai ser muito associado à visão computacional, né? E rho de P denota uma função, uma distribuição de probabilidade, induzida pela policy. A definição 1 de exploração dada a curiosidade, né? Nesse trabalho, nós focamos em curiosidade com base em erros previsíveis, né? Então, ok. Vamos supor que você vai jogar um jogo pela primeira vez. Não sabe nada. Vai testando as coisas. Essa é a ideia. Só que tu sabe que tem vida inimigo. Sabe que tem que pular e coisa tipo. Tu vai já aprendendo, tu vai já entendendo. Dado o bit do sistema o que fazer. Porque aqui é uma forma algorítmica de fazer isso. Esse tal de N é o modelo de mundo do agente parametrizado por eta. Que é eta. E aí isso daqui vai ser dado. As recompensas intrínsecas vão ser dadas por espaço global de recompensas, que é a soma de todas as recompensas com eta, que é um parâmetro que vai ser usado, dado meu input, são os estados do sistema também, e as ações. Ok. Input, estados do sistema frames por segundo, coisas do tipo, e ações. Vai ser igual a menos o valor esperado, porque é uma questão de surpresa, normalmente. Lembra que no último artigo que a gente viu na outra aula era menos o logaritmo de alguma coisa? Então aqui é menos o valor esperado, que é um valor não esperado, né? Dos meu input ao longo do tempo, tem mais um. De tal. Opa. De input. Da probabilidade desse input associado a ações. E aqui também é um logaritmo negativo, né? Que o valor esperado é negativo. Logaritmo dessa distribuição de probabilidade. Dados no input e ações. Então, essa surpresa é definida de uma forma negativa, né? O valor esperado é negativo. Logarítmico também, né? E vai falar onde esse tal de eta é um parâmetro, vai ser usado para treinar as trajetórias da policy. Aí você tem uma maximização da policy e minimização de erro do modelo, que vai ser o valor esperado contendo a policy associada aos estados do sistema e ações e as recompensas desse sistema. Então, você quer maximizar o que vai fazer suas ações ficarem melhores. E você quer minimizar o seu erro, né? Que é o loss function. Eta. Aí ele fala uma coisa chamada representação de bootstrapping, né? Não importa o que ele diz aqui, não importa o que ele vai falar posteriormente. A nossa chave, uma certa parte do algoritmo, é a mais recente da encarnação desse paradigma. De predição de erro dada uma transição. Dada uma transição de estados XT, ações, estados, que não é diferente de eu colocar isso aqui. Tá escrito de outra forma, né? Que a gente já viu na outra aula. Aí você tem a representação de erro, né? Uma quadrática, o que a gente viu anteriormente. Quer minimizar a eta também. Então é um cálculo de erro quadrático, que nem a gente viu anteriormente. É sempre quadrático nesse contexto. Não necessariamente. Mas nesse caso é. Double norm quadrático. E a predição de bônus desse agente, dessa política do agente, para cada vez ser melhor, vai ser o valor esperado de x dado o sistema, dada a função teira, né? Tal, na verdade, que é essa aqui. E esse algoritmo aqui em cima, com a função de perda. Então, o valor esperado desse sistema e a função de perda. Onde o nosso método de
esperar novidades, né? Coisas novas no ambiente, é definida, primeiro, pelos estados de input de crenças. Aqui lembra muito Keynes, né? A teoria da probabilidade de Keynes, que é uma bosta pra economia, né? Mas, cara, é estranho. A probabilidade de Keynes é aplicável pra robótica, cara. Tu só vai aplicar aquilo ali pra robótica fácil, cara. Pra economia, esquece. Nicho. Enfim. Então você tem essas crenças, que é muito associada à teoria de probabilidade keynesiana, de representações, de concatenação aqui. Ações prévias. Então tem o N ações prévias, que é esse B aqui no caso. Não, B não é ações prévias, perdão. B são as representações dessas ações. Mas você tem as ações em si, que estão acontecendo ao longo do tempo. E o encode de observações, que é O. Normalmente na notação de Reinforcement Learning, O é observáveis. Normalmente são os estados e ações do sistema com recompensa, tudo junto. A maçaroca com tudo junto. Estado de observáveis. Então essa é a primeira parte. Tem os observáveis em relação a esse sistema. Então, crenças é tipo assim, ok. Eu estou jogando Super Mario Bros. Vem um novo inimigo que eu não sei como funciona. Ele está jogando bola de fogo em mim. Algo novo, eu nunca vi isso. Nem num jogo, num outro jogo, coisa do tipo. Dado que eu sei desse jogo, dos movimentos que eu conheço e do que eu já joguei, o que eu devo fazer? Por exemplo, você vai numa nova tela de Super Mario no Super Mario Maker. É um bom exemplo. Tem um monte de coisas novas. Assim, são os mesmos parâmetros, são os mesmos elementos. A mesma ideia do jogo. Tem que passar de tela. Só que tem coisas novas ali que você nunca lidou. O que você faz? Vai pensar formas de lidar com isso. Eu tenho crenças, ok. Essa parte eu acho que é mais ou menos assim. Essas crenças, elas são inferências probabilísticas que não necessariamente estão certas ou erradas. Por isso que não funciona para probabilidade em economia. Porque crenças na economia, tu basicamente tem agentes que são irracionais. A maior parte do tempo. As crenças deles não são boas funções de probabilidade. Por isso que a teoria de keynesiana tá totalmente errada pra economia. Mas aqui funciona, porque basicamente tem um sistema que tu consegue fazer previsões. Ok, o inimigo tá vindo, eu quero pular na hora certa. É uma predição permissível, né? Pra teoria da probabilidade de acontecer. E aí você tem um... Eu não vou explicar o que é L-norm aqui, mas você tem um encoding que no fim vai gerar a relação de todas essas observáveis e o cálculo que você vai fazer nesse contexto, né? É basicamente essa ideia. Então, predições de transformações de norma L2 de crenças atuais das ações. Então você tem aqui os estados futuros. O que eu devo fazer em relação ao que está acontecendo? Aqui a função de predição, esse H, beta, é uma função probabilística. Aqui são beta, o que mesmo? Representações das crenças, né? Numericamente. Então, minhas crenças, H, eta, vai ser nas representações de beta dado alfa. E alfa, né? Então, que ação eu tenho que fazer dada essa nova tela que eu tô jogando, por exemplo? Essa parte aqui é muito importante, porque basicamente são as crenças que meu sistema robótico de agente de IA tem, mas não necessariamente estão certas. É uma função de probabilidade. Isso dividido pela minha distribuição também por si mesmo, mas é uma variável constante diferente, novamente. Isso tudo vai ser igual aos estados futuros, né? Então, como assim estados futuros, como eu disse anteriormente? Tu tá jogando um Super Mario, o Bowser tá vindo. Vamos supor que você nunca enfrentou o Bowser. Mas você sabe, qual a lógica do Mario? Você pula em cima do personagem, do inimigo, na cabeça. Ele tá vindo. Pode ter duas opções. Ou você pula pra fugir, ou você pula pra acertar ele. Logo você descobre. A primeira vez que você jogou Super Mario Bros. Você passou do castelo, vai na tela que tem o Bowser. Nunca viu Super Mario Bros. O inimigo tá vindo. Tu vai ficar parado? Pode ficar com medo, de repente, mas vamos supor que você não tá com medo. O bicho tá vindo. Vai pular na hora certa, certo?
vai... A primeira ação de curiosidade mais simples do ser humano nesse contexto é você fugir. Não pular em cima da cabeça dele, porque de repente você acha que pode fazer dano. Pode ter alguns inimigos nesse contexto, por exemplo, ele ficar vermelho, ficar de outra forma, que aí, mesmo que você pule na cabeça dele, vai dar dano. Mas nesse contexto, você mais ou menos entende, ok, ele tá normal, eu tenho que pular, ou fugir, ou atacar a cabeça dele. Normalmente você foge primeiramente, depois você acerta a cabeça dele, porque você entendeu agora o que você tem que fazer. Essa é a mesma questão. Esse X futuro é a predição do que eu tenho que fazer. E esse B é minha crença, minha representação do que eu acho que eu devo fazer. Mas o que eu acho não tá só na minha mente, eu tenho que fazer, tenho ações que eu posso fazer pra cumprir meu objetivo no jogo, nesse ambiente. Então, é literalmente isso, são dadas as crenças que você tem, que você deve fazer. Então, por isso que há nesse contexto, basicamente, função de probabilidade. Ele vai dizer, uma transformação normalizada por L2 é uma técnica de processamento de dados que redimensiona um vetor, esse L2 é esse daqui, tá? Esse L2 aqui que tá ali marcando. Redimensiona um vetor de entrada para que ele tenha um comprimento euclidiano ou de norma quadrática. Esse processo converte o vetor em um vetor unitário, projetando todos os pontos de dados na superfície de uma hiperesfera centrada na origem. Uma questão até topológica aqui. Então, eu não vou colocar uma imagem aqui de L2 enorme. Eu expliquei em outras aulas, talvez. Mas é basicamente uma forma de você transformar o vetor associados a crenças e ações para algo que você pode modular para fazer isso daqui ser um algoritmo que na verdade uma variável que você pode usar no seu algoritmo, né, de exploração, né? Aí você tem uma coisa chamada armadilhas estocásticas, né? Em ambientes estocásticos, que eu tenho aqui. Em ambientes estocásticos, a equação não converge para zero, converge para uma entropia H, conjunto total de input, dado, input e ações. Então que a gente pode, teoricamente, ficar preso numa experiência de recompensas intrínsecas e experiência de transições onde a entropia é alta, né? Ao invés disso, nós queremos que a recompensa converja a zero, no limite. Então, isso aqui é uma questão que é associada a recompensas diminuintes. Em que você tem, por exemplo, tem um sistema de A, ele tá maximizando a função de valor. A função de valor S de A. Ela tá maximizando, tá melhorando ela. Só que, vamos supor que tem uma hora que ele não consegue melhorar. E você não quer que o seu sistema faça isso, né? Você quer que o sistema, no geral, sempre melhore. Você quer um AlphaGo da Zero, um AlphaZero, sistema de A que joga xadrez, no caso. Tu quer que ele sempre melhore. Que ele sempre encontra formas de melhorar ele mesmo. Até self-play também, que é muito usado nesse contexto. Então você quer que a entropia seja entropia é a quantidade de informação desse sistema. Informação que não permite que ele melhore, seja o mínimo possível. Convirge a zero. Não vai ser zero, mas não tem como ser perfeito, mas no geral ele vai buscar sempre melhorar. Essa é a ideia. Não ficar preso numa armadilha estocástica, né? Que você tem um sistema que ele ainda age randomicamente pra melhorar, mas ele não consegue melhorar. Ele tá preso numa tela, normalmente, por exemplo, quando um personagem fica preso numa parede, por exemplo, no contexto de IA, tu adiciona uma coisa chamada greedy, que é uma variável randômica. É assim ou é assim? É assim, acho. Pra ele fazer uma ação diferente até ele conseguir fazer o que ele tem que fazer. Mesmo que ele morra, resultado por um bicho ou cai. Enfim. Essa é a ideia. Então, a noção optimística de exploração oferece uma dica, né, possível de construir um modelo de recompensa que satisfaz essa equação aqui. Aqui você tem um espaço de recompensas. Aqui você tem a divergência de duas distribuições de probabilidade. Uma que tem teira eta e sem teira eta.
Duas distribuições de probabilidade. Eta um parâmetro, né? Uma sem um parâmetro e uma com parâmetro. Você quer saber qual que é a divergência entre as duas. É uma questão probabilística. Então você quer que eu pense, ela tem que ser maior ou igual à divergência entre essas duas funções de probabilidade. Em que a upper bound, a distância entre o mundo e o modelo da gente. Ou seja, você tem uma diferença entre essas duas distribuições. Não posso representar isso. Eu vou representar dessa forma, mas é uma forma totalmente errada. Vamos supor que essas aqui são duas distribuições de probabilidade. E essa é a divergência entre elas, vamos supor. Eu tô representando errado, mas não importa aqui. É basicamente isso que calcula. Entre esses espaços de diferença, tem a diferença entre, ok, o que o que tá acontecendo no ambiente do personagem e o que o personagem quer fazer ou tem que fazer. Talvez essa seja a ideia. E aí você tem o modelo de estruturas causais, né? Isso aqui eu já falei também em outro vídeo. Esse PP de 2022, mas já teve mais pesquisa nesse tema também. Em que você tem um grupo de ações e estados que são modulados também por outros tipos de variáveis, como esse Z e esse W, né? Então você tem, por reparametrização, nós temos representações gráficas de representações estáticas que são exógenas, de forma quadrática nesses nodes, de uma forma randômica também. Então basicamente é uma forma causal de como as ações acontecem. A explicação é essa, né? No geral, essas estocacidades são randômicas. E dependente de estados, né? Então não tem nenhuma aresta, por exemplo, de Z com outras, né? Com ele mesmo, né? Então Z vai com X sempre com input. E W sempre com ação. Então você tem Z e W, uma infere ao input e outra infere às ações. E elas nunca se interpolam. Uma afeta a outra nesse modelo causal diferente. Então ZT mais ZT ele afeta XT. E WT afeta AT. Desafeta as ações. E o outro afeta input. O que você espera de input? Do ponto de vista probabilístico. Entretanto, pelo lema de reparametrização, é sempre possível representar o ambiente tal que as relações estocásticas são exógenas. Né? Ele vai dizer, considere um ambiente que você tem em modelo F, é uma função. Suponha que você tenha acesso a uma variável latente Z. Lembra da variável latente que a gente viu na outra aula? O que vai sair dessa transição, estado de transição X e ação, vai ser determinístico, sem nenhuma incerteza. A reconstrução vai ser igual a zero. Então você tem xt mais 1, que é o seu input, vai ser equivalente a uma função que tem esse input, as ações e essas variáveis latentes que você quer usar para mudar a sua surpresa do ambiente. Essa aqui é uma relação de exploração, né? E tem outra relação de equivalência, pode ser relacionada aqui à predição de erro igual a entropia, que vai ser o valor esperado dessa função que representa os seus estados, input, em relação às ações, de equivalente, aqui eu tenho que colocar, né? Que é equivalente ao valor esperado das minhas variáveis latentes, dado as minhas funções de probabilidade. Então, meu valor esperado do meu input associado às ações é equivalente à minha variável latente associada ao input ações. Então, tu pode usar a variável latente para fazer relações probabilísticas nesse contexto. Essa variável latente quer lidar com coisas novas, mas, por exemplo, um exemplo simples, um exemplo ilustro. Nova tela de Super Mario. Mario Maker. Tu nunca jogou aquela tela específica. Pode até ter tipo de coisas novas que você não sabe como fazer e tal. A questão é,
O que é a variável latente nesse contexto da tela? Pode ser o que você espera dela. O Z e o W é o que você espera. Associado ao que você deve fazer. Ao que está acontecendo, o que você deve fazer. Como lidar com esse ambiente. Por exemplo, eu tô querendo jogar Metal Gear. Eu nunca joguei Metal Gear. Então eu vou ter que. Vamos supor que eu descreva como uma variável latente. A variável latente e o W vai ser o que vai permitir que, na exploração que eu vou fazer vai acontecer no jogo e as ações que eu tenho que fazer, como que eu devo modular isso pra ter o melhor resultado futuro, né? Então, essa é a ideia, talvez, da ação, né? Enquanto as variáveis latentes não são observáveis, baseado na transição, nós podemos inferir a posteriori, depois das ações acontecerem, os valores que poderiam acontecer. Então, ok, eu não sei o que eu devo fazer nessa parte do jogo, mas eu posso, com os dados que eu já tive anteriormente, do que está acontecendo a posteriori, inferir o que eu posso fazer para gerar a ação que vai maximizar as recompensas, que vai fazer que eu passe de tela, enfim. O forma importante é a consistência de contrafactuais. Você tem que f, a função com input, ações e a variável latente vai ser igual ao input para cada variável latente condicionada a tudo que está acontecendo nesse ambiente. Isso aqui basicamente é uma probabilidade a posteriori, né? O que está acontecendo. Então você pode fazer inferir. Tipo, isso daqui, obviamente, eu posso inferir o que aconteceu. Mas eu posso também fazer no que aconteceu, o que está acontecendo no ambiente do sistema de IA. Eu inferi o que eu nunca passei dessa parte. Eu não sei como resolver esse problema, mas eu posso usar o que eu sei do que está acontecendo nesse ambiente, desse mapa, ou desse boss, ou coisa do tipo. O que eu deveria talvez fazer. Mas é sempre uma questão probabilística, né? Quem vai melhorando, né? Claro. Isso sugere que quando o F é desconhecido e aprendido pelo agente, ele é inicialmente desconhecido, porque ele nunca encontrou aquele ambiente novo. Só que uma hora ele vai aprender como, ok, é assim que funciona essa tela, esse boss, esse mapa. O erro de reconstrução pode ser um candidato atraente para uma recompensa intrínseca, né? Então, os erros que você calculou em relação à probabilidade a priori e a posteriori, que eu já mostrei em outra aula. A reconstrução está associada a outro artigo, não vou voltar tudo, né? Mas basicamente, tu pode meio que probabilisticamente calcular, ok, mais ou menos o que você tem que fazer. A ideia é essa, que você tem que ter, tipo, dado um mapa novo, personagens novos, o que ele deve fazer pra, nesse ambiente novo, gerar a ação de valor maior possível, né? Aí de predição à reconstrução, realisticamente, o modelo, uma função de input, ações e uma variável latente não é conhecido. Então você não sabe o que você deve fazer para resolver esse problema. É novo. Então nós precisamos aproximar um reconstrutor, f de eta, para parametrizar esse eta, colocando uma inferência posterior. Ou seja, o que está acontecendo no ambiente do sistema. Eu já expliquei isso daqui, vou explicar de novo. Você usa o que está acontecendo no sistema atualmente, a marcoviana mesmo, para inferir, ok, o que provavelmente eu devo fazer. Eu tava jogando Dark Watch esses dias. É um jogo que eu nunca joguei. Tinha partes que eu não sabia nem o que fazer, nem que apertar o botão apertar. A inferência que eu tinha que fazer, sabe, de forma subjetiva, obviamente, ok, eu tentei várias dessas formas, mas o que eu deveria fazer? Tipo, eu nunca vi esse monstro, por exemplo. Tem uma mulher louca que voa, por exemplo. Eu nunca enfrentei esse monstro, mas o que eu devo fazer? Você tinha que dar 2 pulos lá, você tinha que soltar uma alta, e você vai aprendendo com o tempo. Mas não pode só. Pra você aprender, você precisa fazer relações a posteriori de probabilidade, né? Tem mais ou menos entender aqui o que eu provavelmente devo fazer que poderia ser bom nesse contexto. Aí ele fala, então nós podemos aprender a parametrizar editeira
E dois objetivos são importantes, né? Primeiro, como notado acima, as representações da variável latente deveriam ser reconstruídas com base no que está acontecendo no input. E aí, para isso, eles usam uma função de raiz quadrática, né? Aqui é um exemplo de um gerador, né? É a mesma coisa que... o gerador é esse daqui, esse GT mais um, né? Que ele vai agir na própria variável latente. Ele vai alterar a variável latente. Para que ela tenha uma previsão de input futuro melhor. O que provavelmente vai acontecer durante o gameplay de uma partida, por exemplo. Em relação aos personagens vindo, te atacando e coisa do tipo. Então, aqui a gente já tinha visto anteriormente. Aqui você está adicionando um componente chamado gerador. Então, um gerador, ele é literalmente GT mais 1, que vai ser igual à probabilidade inteira do meu input e ação, dado o input que está acontecendo no momento, e vai alterar o Z, né? A minha variável latente, que vai, em contrapartida, alterar X. Lembra que isso daqui está associado não às ações, mas sim a algo que eu acho que vai acontecer em relação ao input que eu já tive desse ambiente. Então, ok. Eu tô jogando Dark Watch. Tá vindo um monstro que eu nunca joguei. Tem uma parte que tem um gordão gigante. Eu nunca enfrentei esse monstro. Só que ele é provavelmente pesado. Provavelmente não se move mais rápido. Mas na parte que ele se move, sim. Ou você pode tacar granada, ou você pode. Você pode usar uma besta, né? Que tem tipo uma. Dá uns tiros de bomba. Qual que é a minha ideia? Simplesmente atirar várias vezes com a besta e depois atacar as granadas. Pra economizar a granada. É uma estratégia. Porque morrendo, você vai tentando saber qual é a estratégia melhor. Mas, tipo, eu nunca tinha jogado aquela parte. Mas eu sei quais botões eu tenho que apertar, eu sei mais ou menos como eu tenho que acertar um monstro. Obviamente não vou estar pro céu que nem idiota, não vou pular num buraco. Não vai me ajudar a vencer o monstro. Então, tudo você tem que fazer isso, um algoritmo de probabilidade para fazer que o sistema de IA entenda como, a posteriori, usar os dados atuais do sistema num ambiente novo, o que ele deve fazer. Então, essa é a ideia. Então, aqui vai falar como essa reconstrução vai acontecer. Então, vamos supor que a função de reconstrução de perda de reconstrução vai ser a transição XT. Input, ações, variável latente, mais input futuro. E a representação vai ser dada do representação a posteriori, que está acontecendo. Então, o que está acontecendo no mapa. Então, ok, tá vindo dessa direção que você deve fazer. Eu nunca enfrentou esse bicho, coisa do tipo. E aí, no fim, a função de erro dessa reconstrução vai ser essa daqui. Você vai ter a input futuro e a função dieta associado ao input, ações e variável latente, né? Então, é o que vai acontecer versus o que já aconteceu. Em ordem. Menos o que aconteceu. E a reconstrução vai ser dada com essa equação aqui, tendo o input e as ações como base. Aí você tem o valor esperado desse input e das variáveis latentes com uma característica a posteriori. Então, o que está acontecendo. Você usa o que está acontecendo para inferir o que o seu sistema deve fazer. Você tem uma reconstrução. No fim, como eu disse, a probabilidade de que qual conjunto de ações ou estratégias vão de fato maximizar a função de valor do meu personagem. Aí tem uma função também chamada invariância, perda de invariância, que é dada pela transição input, ação, variável latente, input futuro. Isso aqui eu já vi, acho. Não, também não. Só que aqui, essa outra forma de função de perda, ele vai usar uma coisa chamada PMI para calcular isso aí. PMI não. Acho que tá posteriormente. É o bônus de invariância, também de forma a posteriori. Então, a variável latente, aproximada para uma policy
do meu input, ações. Como eu disse, só entenda isso. É você usar o que está acontecendo para inferir o que você deve fazer no futuro. Toda essa função de erro tem a ver com isso. Aí, questão de curiosidade, você tem as duas equações que a gente viu. A de reconstrução, que é uma função de normalização. A de reconstrução, vamos lá. De normalização. Função de reconstrução. Que já viu anteriormente, mais a de variância. São duas funções de erro juntas. E juntas vão determinar a função de erro aqui. O que provavelmente você deve fazer. Então é a equação que a gente viu aqui. E a 1 também. É a equação, a objetivo 1 e 2. Enquanto isso, a policy maximiza a quantidade. Então tem uma policy maximiza as ações que você deve cometer e minimiza parâmetros e eta também, que é os parâmetros que vai ser usados nesse aprendizado. Aí você tem o valor esperado do input e ações. E no fim, a relação de recompensas. Maximizar aqui, né? Teorema 1 agora. Exploração optimística. Eu vou passar rápido, tá? Vamos dizer que o coeficiente L, que é uma constante, né? Satisfaz uma inequalidade 1 dividido por log, essa constante, pela policy, que vai ser menor ou igual. Acho que é a relação, é a entropia, né? Esse H. A entropia em relação aos estados do sistema ao longo do tempo, o input, dado, input, ação e variável latente. Mais a divergência de duas funções de probabilidade. Que é a variável latente, dado, input, ações e a variável latente. Onde π denota a policy, né? Uma constante matemática. Tudo isso daqui é basicamente, como eu posso dizer? Aqui é a função de probabilidade, a divergência de duas distribuições de probabilidade. E aqui a entropia nesse sistema. E no fim você vai ter que as recompensas gerais. Essa função é basicamente a recompensa geral. Vão ser maiores ou iguais à divergência de duas distribuições de probabilidade com teira aqui no começo, né? Onde teira vai ser igual a tudo isso aqui, que é uma relação a posteriori, que denota o que foi aprendido pelo sistema, né? Você vai usar o que foi aprendido para modular o que ele deve fazer no futuro, né? Basicamente é isso. Ainda mais assumindo que isso é realizável. Tem os parâmetros teira com asterisco e eta com asterisco, você quer mudar constantemente. E são parâmetros que você quer minimizar, né? Você quer melhorar continuamente, tem uma função de erro para eles. E eles vão ser iguais a zero para todo x e ação dentro do supremum dessa função ρ de π, que é uma distribuição de probabilidade. Supremum é a parte mais alta dessa função. Eles vão ser iguais a zeros quando você chegar no estado da arte desse sistema, né? Quando você ter o melhor valor possível. O Super Mario chegou no nível que ele consegue passar as telas totalmente de forma correta, sem errar, enfim, coisa do tipo. Embora você tenha um grau de continuamente aprender cada vez mais. Em outras palavras, para escolher um lambda, que é uma constante, essa constante aqui, né? Esse 1 menos 1 dividido por log de lambda π. É uma constante, é o logaritmo de uma constante vezes a policy. Quer melhorar, por sinal. Para escolher um lambda menor, as recompensas intrínsecas, você vai ter uma upper bound na divergência KL, que nós nos interessamos, fazendo a recompensa chegar até zero, fazendo a divergência também ser igual a zero. Então a divergência dessas duas funções de probabilidade, elas vão tender a zero.
Então isso daqui no fim vai ser... Tudo isso daqui vai ser próximo de zero. Porque é o... Você quer minimizar o erro nesse contexto, né? E é a ideia que tá aqui, né? Tudo que você fez vai ser próximo de zero. Somente dessa parte aqui. Isso aqui é próximo a zero. Essa função é próxima a zero. Que é maior ou igual a divergência carreira. Essa divergência carreira vai ser próxima de zero. Não vai ser zero exatamente. Assim, a maximização de recompensas e de exploração é aproximada precisamente de uma forma optimística que nós podemos explorar, né? Você sempre vai ter nessa função uma relação que ela permite uma mudança do agente constantemente. Aí tem uma coisa chamada Constructive Learning, que aí vai pra uma parte até mais... não mais complexa, mas maior, né? Vamos supor que você tenha uma nova forma de função de perda. A terceira forma. E você tem uma soma de variáveis latentes Z. Uma soma, uma concatenação de um monte agrupada. Aí você tem uma função de perda, que magicamente vai ter o input, ações, variável latente e essas variáveis latentes agregadas, que vai ser igual ao logaritmo. Tem um nome para isso aqui. Desse critic, que é um parametrizador. Vai ser um negócio que vai melhorar o sistema. É o ponto. De um parâmetro que vai melhorar o sistema, dado a posteriori input, ações e variáveis latentes. 1 sobre K, que é a função de normalização aqui. De tudo isso daqui, de todo esse tema que vai meio que talvez mudar esse algoritmo, mais uma rotação contínua de todo de tudo que a gente viu anteriormente, né? Então isso aqui é o particular pro geral. Então aqui vai do particular pro geral, mas é uma equação praticamente igual. Então deixa eu ver de uma forma mais simples. Tem essa parte aqui, que é copiada aqui igual. E aqui você tem a expansão disso daí. Desse parâmetro que vai ser usado a mais nesse contexto. Aí você tem aqui o valor esperado nesse sistema. Input, ações, input futuro e variáveis latentes futuras. No fim vai ser o produto, por exemplo, produto de K menos 1 vezes que você roda esse programa. Nessa última aqui, de variável latente, vai ser uma probabilidade a posteriori. Tô na última, né? Então, input, ações e input futuro. Mas aqui também tem para outros aqui. Só o primeiro que é uma função de probabilidade, né? Tem um produto de uma função de probabilidade. K-1, que está rodando esse negócio. Aqui é só roll de pi, né? Aqui no input, né? Então você tem uma relação probabilística por valor esperado por input, ações, inputs futuros e variáveis latentes futuras. Lembrando que eles provaram, né, na Pentes principalmente, e também individualmente, que você pode usar a variável latente para prever o que provavelmente vai acontecer. Uma nova tela, novo ambiente, o que eu tenho que fazer mais ou menos para passar nessa tela. Essa é a ideia. Parece difícil, mas não é. É só você entender os termos. E aí você tem o bônus construtivo também. Mas interessante, você tem a recompensa geral. Inteira e new como base aqui. E você tem o uso de Constructive Learning, que é o que a gente viu aqui. Constructive Learning. Essa função de perda sendo menor ou igual à função de perda de variância, né? No fim, você está comparando as duas, né? E as duas se aproximam de zero na prática.
Ainda mais, são duas formas de função de perda que estão sendo comparadas, né? E ainda mais, se isso for realizável, um crítico óptimo, que vai... essa questão de crítico é uma variável que vai mudar para melhorar o sistema. Você vai ter um parâmetro crítico de new, dado k vezes, que vai ser a maximização do valor esperado do input e ações, dada uma função de probabilidade rho de π. Ok, o esperado, e aí numa função de perda, a função de erro, né? De contraste de Villar, né? Então, como que é uma função de erro, esse v de k ele vai ser melhorado. Sempre que tem uma função de erro, é uma coisa que você quer melhorar, é óbvio, né? Então isso aqui vai ser melhorado para cada vez mais esse sistema ficar mais bem sucedido, né? Ter resultados melhores. Isso vai ser denotado, vai ser representado com... Eu vou fazer dessa forma, uma integral. K até o infinito, em que você vai ter as recompensas no geral, usando o constructive learning, uma função de perda, isso daqui. Só que aqui você tem uma adição do v de k. Então, dando os parâmetros, né? Os parâmetros são os pixels da imagem, a informação do sistema. Agora você tem um parâmetro crítico, um parâmetro que vai mudar, que vai melhorar a aprendizagem. V de k, que é tudo isso daqui, dos seus estados e ações do sistema. E aqui o problema, isso aqui tende a zero. Sendo igual, eles vão provar posteriormente, tá? Eu não vou ir na prova, tá? Vai ser igual a de invariância, a outra função de perda, né? Aqui foi menor ou igual, aqui foi igual. Com o new modificado. Aqui, lembra que aqui é new. Aqui é um new modificado, né? É uma equação modificada de crítico. Então esse é new de k. Então é como se você mudasse para esse daqui. Essa é a coisa nova que vai melhorar. Que vai fazer essa função de perda ser igual a essa função de perda aqui. Aí no fim não fica menor ou igual, fica igual. Com esse elemento novo aqui. Por isso que é igual, senão não seria. Eles provam isso na apêndice A, mas eu não vou na prova, não. O algoritmo na prática, né? Sugere que o algoritmo na prática seria... Tem um batch size que é... basicamente as epoques de aprendizado que você vai rodando esse algoritmo. Você tem o crítico não ainda optimizado, você vai optimizar ele. E você tem as recompensas intrínsecas como a parametrização de um lambda, lambda é uma constante. A função de, duas funções de perda, que é de reconstrução, que a gente já viu anteriormente. Mais a contrativa que a gente já viu agora. Em que essa função de perda aqui geral, ela é igual a uma das duas, né? Então no final, isso aqui é o que importa, né? Esse R de K, que é basicamente a função de perda definitiva. Função de erro, né? E no fim vai ser maximizar a policy, minimizar theta e eta, e maximizar new. Lembra new? Lembra que o modificado do new é esse daqui. É a maximização dos estados e ações futuras dando uma função de probabilidade com uma função de perda para melhorar ela. Aqui a gente não tem ela ainda. Valor esperado do input dado uma função de probabilidade das ações dada uma policy dado input. E o final, que é o que mais importa, é a função de erro final. Função de erro final para calcular o erro desse sistema. Aqui não faz sentido citar.
Aí você tem o algoritmo na prática, tem as observáveis, o T, você tem esses W que vai agindo de forma causal no sistema, nas ações, funções de perda, e no fim você tem a predição aqui de Ws, né, que vão modificar as ações futuras. Porque antes das ações você tem o beta, o beta, né, que é basicamente os seus beliefs, né? As crenças do que, ok, o que eu talvez devo fazer. Belief. No fim você tem as ações, que é as ações em si. E você tem o seu espaço latente. De lidar com surpresa, principalmente. E no fim as recompensas intrínsecas, creio eu. Em E. Então basicamente é isso. Esse é basicamente o resultado disso daqui, né? Você tem o gerador, aplicando Z, a variável latente, mudando o que você pensa do output, e você tem o W modificando as ações, como a gente já viu anteriormente. Aplicação, né? Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, você vai entender a aplicação. Aqui você tem um exemplo. Eu acho que aquele Mario vs Donkey Kong, não lembro exatamente. Mas é um ambiente do Colab Maze Environment, que é no GitHub, né? Então você tem uma representação da imagem do jogo, o que o agente está vendo, o que o sistema de AI está vendo, o agente aqui, o ambiente, e dele entender o que está acontecendo, o que ele deve fazer em cada contexto, né? Aqui na verdade é no Super Mario, aqui em outro jogo. Aqui nós resolvemos um labirinto, né? Jogo 2D padrão. Então você tem a representação dos estados ao longo dos observáveis e das ações que você deve cometer. Então aqui, por exemplo, é dado observável -3 e ação AT -4. Aqui é onde um personagem está fazendo uma ação, aqui outra, enfim, sucessivamente. E o objetivo é que você represente esses estados da melhor forma para que a gente possa se mover e agir da forma mais correta, né? Aí você tem uma função de identidade que vai ser esse input vai ser igual a minhas crenças sobre essa. Os inputs futuros vai ser igual às minhas crenças em relação aos inputs passados, né? Ao meu histórico. E a predição vai ser dada pelo input futuro, que vai ser igual ao meu histórico de estados e ações. E a reconstrução vai ser igual a aqui em cima. Meu input futuro e o histórico adicionado com input, ação e variável latente, tem mais um. É esse aqui. Então, identidade, predição. Então, o que aconteceu? O que eu espero que aconteça, que é esse aqui. E o que eu devo fazer em relação a isso, né? Que é esse aqui. Você adiciona os tem mais um. Essa é a ideia. Aí você tem aqui a representação apenas com espaço latente, blá blá blá. No fim, tu consegue representar o que você deve fazer, né? Dá pra ver o personagem aqui. A representação dos personagens visualmente. E o que deve fazer em relação ao que o inimigo está fazendo a ele, né? Pra derrotar o inimigo. Alguns desses papers são bem mais complexos de explicar que outros. Nada supera da aula 14. Da aula 14. Não, 13 e 14 foi mais difícil de explicar, porque. A 12 talvez também. É mais difícil explicar do inteligência artificial geral. Aquela foi a mais difícil. Mas no geral é isso. O objetivo dessa aula foi. As duas foi falar sobre os algoritmos de exploração, e no próximo a gente vai para Representation Learning, que é outro tema.